Mas o que líder faz? Toma decisões. E como têm sido as suas no dia a dia? Processo de decisão. Você sabe que todos os dias, de verdade, o líder precisa tomar decisão, fazer escolhas, escolher caminhos. E como bem disse aqui o nossa introdução, um processo. É preciso você respeitar etapas, metodologias, porque são métodos que vão ajudar você a encontrar o melhor caminho para essa escolha, para essa decisão. E como etapas, como caminho, eu vou te sugerir 4 etapas para você tomar decisões de maneira assertiva, adequada no seu dia a dia. Independente do cenário, o primeiro ponto para você considerar é o caminho do pare. Sim, é o caminho de você não reagir. Primeiro, apenas pare e pense. Quais são as escolhas a serem tomadas? Quais são os itens a serem considerados? Quem são essas pessoas envolvidas? Porque quando você para pensar e não simplesmente reagir, você já começou um grande primeiro passo dentro deste processo. Depois, é importante você reunir todos os fatos. Deixa eu pensar aqui exatamente o que aconteceu. Quando você coleta as informações e identifica o que aconteceu, você agora pode reunir todas as informações e a decisão que você precisa tomar avaliando essas decisões. Então, eu parei para pensar. Quando eu analiso, quando eu reúno os fatos, eu consigo analisar. É a minha análise que me leva a direcionar o caminho de escolha. Como que você pode direcionar um caminho de escolha? Faça um brainstorm, por exemplo, não é? Quanto mais e quanto melhor forem as suas alternativas disponíveis, melhores são as suas decisões. Reserve esse tempo para o brainstorm, pensar no maior número de soluções possíveis. Cíntia, o que é um brainstorm? Pessoas reunidas falando sobre aqueles dados daquela decisão que a gente precisa tomar. Então, quando você para pensar, analisa os fatos e direciona, por exemplo, uma estratégia para entender as alternativas, é possível você decidir. E você vai decidir como, líder? Você vai decidir em cima dessas ideias e aquilo que é ético. Você considera ideias, aqui eu vou ampliar, hein? Você vai considerar as ideias num parâmetro ético, você vai considerar a inteligência emocional, o que é racional aqui, mas o que é emocional nesse quesito. Você vai decidir identificando impacto e esforço. Esses são 3 pontos importantes, porque pensa comigo, agora que você consegue analisar as decisões de um ponto de vista ético, você pode inclusive pedir ajuda de outras pessoas. Então, quais ideias, eu vou colocar o brainstorm aqui agora, ó. Quais dessas alternativas
elas são éticas. Opa, essa. E o que eu estou considerando ético? Cumpre os nossos valores, estão de acordo com os nossos princípios, respeita as leis, porque assim você, no parâmetro de ideia ética, algumas você já vai eliminar, líder. A partir dali, quais dessas ideias consideram o equilíbrio entre razão e emoção? Eu não desconsidero a lógica, mas valorizo os sentimentos. Eu não olho só processo, mas eu penso também em pessoas. Nesse cenário, talvez algumas se encaixam muito melhor. Isso significa que algumas já serão desconsideradas. Assim, você tem algumas que já estão num cenário ético, num cenário de equilíbrio entre razão e emoção, pessoas e processo, resultados e relacionamento. Dessas que nos restam, qual é o impacto que eu preciso gerar? Impacto e qual é o esforço que nós precisamos gerar. E aí você vai descobrir que essa aqui eu tenho baixo esforço e tenho baixo impacto. Talvez essa não seja uma boa ou melhor ideia. Essa 2 aqui, ela tem baixo esforço e muito impacto. Essa 3 aqui, eu tenho baixo impacto e muito esforço. Essa 4 aqui, eu tenho muito esforço e muito impacto. É possível que você perceba que a sua alternativa 2 é aquela que vai gerar alto impacto e tem menor esforço. Isso é considerando relacionamentos e resultados, pessoas e processo, racionalidade e emoção, uma ideia ética e que eu consigo caminhar na decisão porque eu direcionei as mais variáveis alternativas, analisando o cenário que se fez para a tomada de decisão, parei para pensar. Aí sim eu construí um processo decisório para tomar ação. Cumprindo uma metodologia, você consegue perceber que encontra o caminho mais viável para tomar a sua decisão, das inúmeras que você tem no dia a dia. Com ética, inteligência emocional, avaliação de impacto e esforço, certeza que vai dar certo.